Salve nação rubro-negra, estamos começando mais um vídeo no canal Opina Urubu Rei. Então antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, tamo junto. Vamos falar um pouco da carreira do Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo, né? Os clubes que ele passou, a quantidade de jogos, vitórias, derrotas, o seu desempenho e tudo mais. A carreira do Leonardo Jardim começou no Camacha, de Portugal. Lá ele teve 160 jogos, 80 vitórias, 40 empates e 40 derrotas. Foi o primeiro trabalho dele como técnico. Logo depois ele foi para o Chaves, entre 2008 e 2009. No Chaves ele fez 30 jogos, teve 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. E teve uma forte campanha na segunda divisão portuguesa. Saindo do Chaves, ele foi para o Beira-Mar, de 2009 a 2011. Teve 72 jogos, 33 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. E conquistou a Liga Portuguesa, a segunda divisão da Liga Portuguesa. Do Beira-Mar, ele foi para o Braga entre 2011 e 2012. Lá no Braga ele fez 49 jogos, sendo 27 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. E ficou em terceiro lugar no campeonato português. Do Braga, ele foi para o Olympiacos da Grécia entre 2012 e 2013. Lá ele fez 23 jogos, sendo 17 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E nessa passagem no Olympiacos ele conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia. Do Olympiacos ele foi para o Sporting de Portugal e ficou entre 2013 a 2014. Lá no Sporting ele teve 35 jogos, 23 vitórias, 7 empates e apenas 5 derrotas e foi vice-campeão português. Do Sporting ele foi para o Mônaco. Lá no Mônaco ficou entre 2014 e 2019. Foi a sua melhor passagem que ele teve como técnico, né? Pelo Mônaco ele teve 233 jogos, 125 vitórias, 50 empates e 58 derrotas. E no campeonato francês ele levou o título de campeão francês de 2016 e 2017, desbancando o PSG. Foi naquela temporada do Mbappé, né? Que ele revelou o Mbappé. E o ataque era Mbappé e Falcão Garcia. Logo depois do Mônaco, na temporada de 2021 e 2022, ele vai para o Al Hilal. No Al Hilal ele faz 27 jogos, sendo 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. E lá ele se consagrou campeão da Liga dos Campeões da Ásia, levou o Campeonato Saudita e a Supercopa Saudita. Fez o hat-trick lá no Al Hilal. Do Al Hilal ele foi para o Shabab Al Ahly. Lá ele fez 31 jogos, sendo 22 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. E levou a Liga dos Emirados Árabes. Depois, na temporada 23 e 24, ele vai para o Al Rayyan, onde hoje está o ex-técnico Botafogo, né? Que também estava na disputa para vir para o Flamengo. No Al Rayyan ele fez 33 jogos, sendo 16 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Do Al Rayyan ele foi para o Al Ain, onde fez apenas 14 jogos. Teve 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Sendo assim, ele veio para o Brasil, seu primeiro trabalho, que foi no Cruzeiro. No Cruzeiro, todo mundo sabe, né? Fez uma boa campanha, mas eu acho que o elenco do Cruzeiro, diferente do Flamengo, era mais enxuto. No Cruzeiro ele teve 58 jogos, 25 vitórias, 19 empates e 12 derrotas, e um aproveitamento de 57,4%. O resumo da carreira: mais de 800 jogos como treinador, 6 títulos importantes. Eu acho que o principal foi o campeonato francês, né, da época, 2016-17. O estilo de jogo dele, ele é de transição rápida, né? É uma transição ofensiva, mas só que ele, diferente do Felipe Luiz, como nós vimos no primeiro jogo
dele agora na final contra o Fluminense, ele se consegue se adaptar ao adversário. E nós vimos que nesse jogo ele manteve uma linha baixa, né? Mais baixa. E o Fluminense chegou poucas vezes. Para começar falando desse jogo, eu queria falar sobre a fala do Léo Ortiz. Cara, nesse momento eu acho que não precisa colocar mais lenha na fogueira, né? Porque o Flamengo já passou por muitas turbulências esse ano. Eu entendo que o grupo gostava do treinador, mas sinceramente dentro de campo não estava demonstrando, né? Porque estavam deixando de brigar pelas jogadas, não queriam mais, parecia, né, que não queriam mais correr pelo técnico. E eu acho que nesse momento não precisa mais disso, né? E principalmente ele falar isso, pô, o Felipe Luiz bancou ele nesse início de temporada. E eu acho que não era o assertivo a ter feito, né? Porque o Danilo e o Vitão estavam pedindo passagem, né? E o Felipe Luiz manteve o Léo Ortiz mal fisicamente. Quando eu venho aqui e faço uma crítica, é uma crítica construtiva, porque todo mundo sabe o jogador que o Léo Ortiz é, né? E hoje, ontem, né? Contra o Fluminense ele demonstrou, porque ele tá pegando novamente o ritmo de jogo e principalmente, né, não é nem o ritmo de jogo, ele tá pegando, voltando ao seu físico, né? Porque no começo da temporada deu pra ver que ele exagerou um pouco aí nas férias. E também, antes do jogo do Fluminense, foi na derrota pro Lanús, a fala, eu queria falar um pouco da fala do Cebolinha, cara, em falar que ele não quer renovar o contrato, que ele vai embora ao final do seu contrato. Cara, o jogador ele tem total direito de querer procurar buscar novos ares. Mas só que ele ainda tem mais 10 meses de contrato com o Flamengo, cara. E ele não tá jogando em um time de menor expressão, né? Ele sabe a pressão que é o Flamengo. Então eu achei que ele teve uma fala. Cara, não foi uma fala boa. Ele poderia ter guardado para ele, não era o momento dele ter se expressado dessa maneira, mas a diretoria já conversou com ele, porque, cara, não é assim, né, cara? É o Flamengo, tem que respeitar. Se você tem contrato, você cumpre seu contrato, dá seu melhor, e no final a gente vê, cara. E é isso. A tática, cara, vamos falar um pouco do jogo Flamengo-Fluminense. Eu achei que foi um jogo muito disputado fisicamente, né? Porque os times, quando tinham a bola, não conseguiam encontrar muitos espaços. Tanto o Fluminense quanto o Flamengo não estava conseguindo encontrar muitos espaços, porque a marcação era muito forte. E a gente sentia um medo, né, de um time querer atacar mais e acabar deixando espaço para outro time. Mas só que eu notei uma diferença no comportamento tático do time, cara. Dava pra ver que a linha de quatro defensiva do Flamengo parecia que ela tava um pouco mais recuada. O Alexandro parecia que tava jogando mais recuado. Parecia que tava mais sólido, né? Parecia que tava mais encaixada. E dava pra ver que o Léo Jardim toda hora pedia pro time compactar, pra não dar espaço ao time do Fluminense. Falando um pouco da arbitragem. Cara, teve um lance do Martinelli, cara, que eu não entendi qual foi a do juiz, cara. O Martinelli é o bote da bola. O Carrascal já tinha ganhado a jogada e ele crava o tornozelo do Carrascal e o juiz nem um amarelo deu, cara. Ali é lance para você levar pro VAR e ficar repassando lá, e é lance para mim até de expulsão, cara. Ele ficou no limite ali, mas no mínimo um cartão amarelo ele teria que ter tomado. Também teve um lance do René, né, que Carrascal ia sair cara a cara com o goleiro, é puxado e ele deu só amarelo, mas dá pra relevar. Mas o do Martinelli, cara, nem amarelo ele dá, foi covardia, cara.
Então, aí vamos falar um pouco da escalação do Léo Jardim. Foi o primeiro jogo dele, eu acho que ele vai estudar ainda o Flamengo, né? Os jogadores, as qualidades, suas melhores qualidades e as posições, cara. Eu acho que ele manteve um pouco da base do Felipe Luiz, né? Porque, cara, Carrascal pra mim de ponta direita não dá, cara. Quando ele veio pro Flamengo, ele veio como reserva do Arrascaeta, cara. Então, na ponta direita, ele fica muito deslocado, cara. Dá pra perceber que não é a dele ali na ponta direita, cara. Eu acharia que ponta ali ou é Luiz Araújo ou é Plata, não tem pra onde correr e o Carrascal é o reserva do Arrascaeta. Quem tiver melhor fisicamente joga e eu acho que ele domina aquela parte central ali do meio de campo. Assim como o Paquetá, cara. Eu acho que o Paquetá é muito importante para o Flamengo e o Leonardo Jardim vai ter um trabalho para poder encaixar ele no time, né? Porque um jogador de 42 milhões não tem como ele ficar no banco, cara. Ele vai ter que arrumar um lugar pro Paquetá jogar. Como a temporada é muito corrida, a gente sabe que o Arrascaeta precisa de tempo de descanso. Vai ter jogos que vai ter que ser o Paquetá armando o time, ou é o Paquetá ou o Carrascal, né? Que vai ser os três brigando por essa posição central ali. Só que o Paquetá leva uma vantagem que ele pode jogar também como segundo volante, né? Ou ponta direita. Mas ele mesmo já disse que não gosta muito de jogar ali. Mas só que no último jogo agora contra o Flamengo fez 8-0, né? Foi no Sampaio Correia? Não, foi no Madureira. Caraca, esqueci agora. Nesse último jogo agora, do 8-0 o Paquetá jogando, armando o time, cara, que qualidade, cara. Então tem que achar um lugar, tem que encaixar ele no time, cara. Nesse Fla-Flu agora já deu pra ver, né, que mudou muito a postura dos jogadores, cara. Muito. Eu sei que é cedo pra falar, né, porque a estrutura ainda foi do Felipe Luiz, mas a postura, a tática defensiva do Flamengo, eu gostei muito, porque o Fluminense só teve uma jogada ali, foi no começo do segundo tempo, né, onde o Lúcio Acosta faz uma jogada pela ponta direita, e chuta e o Rossi defende, né, meu? Então, o título, vamos falar um pouco do título carioca, cara. Quem diria, né? No começo da temporada, o Flamengo era eleito lá para ser rebaixado, ia brigar contra o rebaixamento, não sei o que e tal. Fomos lá, ganhamos do Vasco, eliminamos o Botafogo, chegamos na final contra o Fluminense, né? A gente sabe que o Fluminense ele ganha o quê? Ganha a 13ª rodada do Brasileiro, né? Jogos que não tem muita importância, mas quando chega em mata-mata com o Flamengo não dá pra eles, cara. E mais uma final ganhamos seguida. E dessas últimas 7 aí o Fluminense ganhou duas e o Flamengo ganhou 5. Acho que foram 4 em cima deles. E é isso, cara. E os jogos lá que não vale nada, eles dão a vida e joga parece que vale título. E o Carioca é o menor título aí que nós temos por essa temporada. No começo do ano era para ter, nesses jogos era para ter ganhado também as duas Supercopas, né? A Supercopa e a Recopa, mas não deu. E é isso, cara. Agora é bola pra frente, os jogadores têm que estar concentrados, vestir a camisa, ouvir o que o treinador tem a passar e acreditar no treinador, cara. Esquecer. Eu sei que a maneira que Felipe Luiz foi embora não foi uma maneira muito justa, assim, né? Porque foi, pô, na madrugada e tal, é um ídolo. Mas já foi, cara. E agora é bola pra frente e vamos respirar novos ares, cara. E é isso. Peço pra vocês aí que se inscrevem no canal, cara. Deixe seu like e tamo junto. É nóis.